Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um conceito fascinante que mistura mistério, tradição e, quem diria, até ciência, a aura. Isso mesmo. Aquela ideia de um campo de energia que envolve a gente, né? Todos os seres vivos. E olha, isso não é de hoje não, vem lá das civilizações antigas. É verdade. A gente encontra essa noção em muitos lugares. Na Índia, eles chamam de prana. Lá na China, é o famoso Qi. Ah, o Xi, já ouvi falar. Exato. No Egito Antigo, tinha o Ka, e até na tradição judaico-cristã tem o Huat, que é tipo o sopro da vida. São nomes diferentes, né? Mas a ideia de uma energia vital fundamental tá ali. E a nossa conversa hoje vai girar em torno de uns trechos de Aura, Campo Energético e Expressão da Vida, de um autor chamado Maurício Javier. A ideia é mergulhar mesmo no que esse material diz sobre a aura, tipo, de onde veio isso, como seria a estrutura dela, como aparece nas pessoas, nos bichos, nas plantas. Uhum. E essa ligação com as emoções, com o bem-estar. Vamos tentar clarear as coisas e achar aqueles pontos que fazem a gente pensar, sabe? É curioso como culturas tão diferentes chegaram numa ideia parecida, né? De uma energia sutil. Sem dúvida. Parece que é uma busca muito humana, né? Tentar entender essas dimensões que a gente não vê, a força que anima tudo. E esse material que a gente está olhando hoje traz uma visão específica, tentando ligar esses saberes antigos com uma linguagem mais atual. E nessas tradições antigas, o texto base que a gente tem, ele menciona que representavam a aura como um halo de luz. Sabe? Aquelas aurelas em santos, em mestres espirituais. Sei. Clássico. O autor interpreta isso como um símbolo da pureza, da elevação da energia dessas figuras. Mas aí, no esoterismo ocidental, a visão que o texto traz é um pouco diferente. É mais como se a aura fosse um espelho do nosso estado interior. Ah, interessante isso. É. Brilhante se a gente está em harmonia, mais opaca, meio falhada se tem algum desequilíbrio. O ponto legal aí que o texto parece destacar é essa consistência na ideia de que esse campo energético não é só uma energia parada, sabe? É algo que mostra o estado interno, o físico, o emocional, o mental, o espiritual, tudo junto. Expressa, né? Exatamente. A definição que o material usa, expressão luminosa da alma, sugere uma ligação bem profunda entre essa energia e a nossa essência mesmo. É como se a aura fosse uma interface vibracional entre o nosso eu interior e o mundo lá fora. E essa expressão luminosa, pelo jeito, é bem mais complexa do que só um brilho em volta. O material descreve a aura humana com uma estrutura toda detalhada. Fala em 7 camadas principais, 7. 7 é um número que aparece bastante, né? Pois é. E todas interligadas e, o mais importante, mudando o tempo todo. Isso já complica um pouco a imagem, né? Não é só uma luzinha uniforme. Exato. Conforme a descrição que o texto apresenta, essas camadas ou corpos energéticos, elas se misturam uma dentro da outra e cada uma teria uma função principal, mas todas trabalham juntas. Para facilitar, a gente pode até agrupar. As 3 primeiras estão mais ligadas à nossa vida aqui na Terra, digamos assim. Ok. Quais seriam? Primeiro tem o corpo etérico. É o mais pertinho do corpo físico, descrito como se fosse um molde de energia que sustenta e dá vitalidade para o corpo material. Tipo a nossa bateria de energia básica. A bateria. Gostei, faz sentido. Depois, o corpo emocional. Esse seria um campo mais fluido, onde as nossas emoções, os sentimentos, as paixões, onde tudo isso se manifesta. A intensidade, a clareza dessa camada mostraria como a gente está emocionalmente. Tá, então vitalidade e emoção. E a terceira? A terceira é o corpo mental inferior, ligado mais ao intelecto, ao pensamento lógico, racional, sabe? Como a gente processa informação no dia a dia. Entendi. Vital, emocional e o racional mais do cotidiano. Ok. E as outras 4? O texto coloca elas num nível diferente, mais sutil. Isso. As camadas seguintes, pela descrição, se conectam com aspectos mais sutis ou até
transpessoais da nossa consciência. Tem o corpo mental superior, que está ligado mais à intuição, ao pensamento abstrato, aquela sabedoria que vai além da lógica pura, sabe? Os insights. Seria tipo uma ponte para entender as coisas no nível mais profundo. Intuição. Faz sentido ter um lugar para ela. Depois, o corpo causal. O texto apresenta ele como um registro bem profundo que guarda memórias de longo prazo, aprendizados de vida. Algumas linhas de pensamento que o texto citam falam até de outras existências. Influenciaria nosso caráter, nosso propósito de vida. Nossa, memórias de longo prazo? Tipo um HD da alma? É uma forma de ver. Aí vem o corpo búdico ou crístico, relacionado a um nível de consciência de unidade, de amor incondicional, compaixão por tudo e todos, uma conexão espiritual mais ampla. Amor incondicional, uau! E por último, o corpo átmico, o nível mais elevado, descrito como a nossa centelha divina, o espírito puro mesmo, a nossa essência mais fundamental e a conexão direta com a fonte, com o todo. Mas olha, o mais importante, segundo a visão do material, não é nem decorar os nomes, sabe? É pegar a ideia de que a gente é multidimensional e que essas camadas estão sempre interagindo, uma influenciando a outra. Ah, sim. Tipo, um problema emocional forte lá no corpo emocional poderia afetar a sua vitalidade lá no etérico, entende? Totalmente. Essa interconexão faz muito sentido. Pensar que um sentimento pode mexer com a nossa energia física. Isso a gente até sente no dia a dia, né? Mas o material não fala só de gente, certo? Como que essa ideia da aura funciona para outros seres vivos? Animais, plantas, o que o texto diz, correto? O texto expande essa visão. Para os animais, ele descreve uma aura geralmente mais pura, em termos de intenção, mas muito sensível e empática. Empática? Como assim? O texto aponta para a capacidade que eles teriam de perceber e reagir às energias do ambiente e, principalmente, dos tutores. Cita exemplos tipo cães que parecem ficar doentes junto com os donos, sabe? Ou gatos que procuram lugares com energia mais pesada na casa, como se fossem limpar o ambiente. Nossa, sério? Gatos limpando a energia? É o que o texto sugere. A implicação disso é que os animais poderiam absorver desequilíbrios energéticos nossos, como uma forma de lealdade ou por um instinto mesmo. Isso muda bastante a forma de ver a relação com os pets, né? A ideia de que o nosso estado, a nossa energia afeta eles diretamente e que eles podem até tentar ajudar a gente energeticamente. Dá uma responsabilidade a mais, né? Além de cuidar da comida, do abrigo. Exatamente. E o mesmo princípio de ter um campo energético vital, o texto estende para as plantas. Fala que elas também têm essa irradiação. Cita até a fotografia Kirlian. Kirlian, que é isso? É uma técnica que registra umas descargas elétricas em volta das coisas, sabe? Bioeletrografia. O texto menciona como um método que conseguiria, visualizar essa energia. Tem um exemplo bem curioso que é o da folha fantasma. Folha fantasma, conta isso. Parece que mesmo depois de cortar um pedaço de uma folha, a foto Kirlian ainda conseguiria mostrar, por um tempinho, o contorno de energia da folha inteira, como se ela ainda estivesse lá. Poxa vida! A folha fantasma, isso é muito intrigante. Quer dizer que o campo de energia tem uma espécie de memória, uma estrutura própria que continua ali, mesmo se o físico mudou? É o que o texto sugere, sim. E se a gente conectar isso com a nossa experiência, talvez ajude a entender por que estar na natureza faz tão bem, né? A visão que o material traz é que ambientes naturais preservados, tipo floresta, cachoeira, montanha, eles emanam campos de vibração harmoniosos potentes. Ah, faz sentido. Estar nesses lugares seria como, tomar um banho de energia boa, ajudando a reequilibrar a nossa própria aura. Intuitivamente isso bate forte. A gente sente essa recarga. E as cores? O texto fala de cores na aura. Tem significado? É tipo um semáforo do nosso humor? O material aborda as cores, sim. Como se fossem manifestações visuais para quem tem essa percepção mais aguçada, claro, das diferentes vibrações na aura. Cada cor estaria ligada a certas qualidades ou estados. Mas não é um semáforo fixo, não. É um espectro que muda o tempo todo. Entendi. E quais seriam os exemplos? Bom, alguns exemplos-chave que o texto menciona.
tons de vermelho ligados à força vital, coragem, energia física. Laranja teria a ver com alegria, criatividade, entusiasmo. Laranja é bom, então. Sim. Amarelo conectado com atividade mental, clareza, intelecto. Verde seria a cor da cura, do equilíbrio, da conexão com a natureza. Verde. Faz sentido, natureza, cura. Azul representando calma, serenidade, fé, comunicação. Índigo, aquele azul mais escuro, ligado à intuição, percepção profunda, espiritualidade. Índigo. Profundo. Violeta associado à transmutação, sabe? Transformação. Espiritualidade elevada, conexão com o divino. E o branco, ou tons prateados, dourados, indicando pureza, proteção espiritual, integração. Mas, o ponto crucial não é só a cor, é a qualidade dela. Qualidade, como assim? Um vermelho vibrante, brilhante, seria diferente de um vermelho opaco, escuro, denso, entende? A qualidade da cor diz muito. Ah, tá. Então não é só tô com aura vermelha, mas como tá esse vermelho? E o que mais influencia essa paleta de cores e a qualidade geral da aura, segundo o texto? Imagino que as emoções devem pesar bastante. Precisamente. O texto dá muita ênfase para essa relação direta, dinâmica, entre o nosso estado emocional e mental e a condição da nossa aura. A visão que ele apresenta é que emoções consideradas densas, negativas, tipo medo crônico, raiva que não passa, ressentimento, inveja, elas criariam tipo distorções, manchas, até fissuras no campo energético. Fissuras, nossa. Enfraqueceriam a aura, deixariam ela mais vulnerável para influências de fora. Seriam como pontos de baixa vibração no nosso campo. Entendi. E o contrário também acontece. Sentimentos bons fortalecem a aura. Sim, essa é a outra face da moeda apresentada no texto. Sentimentos elevados, amor, compaixão, perdão, gratidão, alegria de verdade, teriam um efeito de expandir o campo áurico. Deixariam ele mais luminoso, coeso, vibrante. Expande? Que interessante. Isso. Segundo o texto, não só reflete um bem-estar interno, mas também fortaleceria uma espécie de escudo energético natural que a gente teria. Isso leva a gente a pensar, né? Se cada pensamento, cada sentimento pode mudar na hora a nossa vibração, como o texto sugere, a gente está o tempo todo cocriando o nosso campo energético. E talvez influenciando o ambiente e as pessoas em volta de um jeito que a gente nem nota. É uma ideia bem forte essa, né? De que somos tipo antenas transmitindo energia o tempo todo. Se a aura mostra tudo isso, como dá para perceber ela? O material fala de formas de ler ou interagir com a aura? O texto aborda algumas maneiras. A mais conhecida popularmente é a clarividência, aquela capacidade psíquica que algumas pessoas dizem ter de enxergar direto os campos de energia e as cores. Ver a aura mesmo. Isso. Além disso, menciona a radiestesia. O material descreve como uma prática de sentir radiações ou campos de energia sutil. Muitas vezes usam instrumentos, tipo pêndulo, varetas, para amplificar essa percepção e conseguir mapear ou analisar esses campos. Radiestesia, eu achava que era só para achar água, essas coisas. O texto aplica isso para as pessoas? Exatamente. O texto fala da radiestesia terapêutica. Usaria essa sensibilidade e os instrumentos para, segundo a prática, achar desequilíbrios de energia na aura e nos chakras que são descritos como centros de energia no corpo etérico. Ah, os chakras. Isso. E até aplicar técnicas para corrigir esses desequilíbrios, tentando restaurar o fluxo da energia. E claro, volta a citar a fotografia Kirlian. E técnicas mais novas, como a GDV, como um método tecnológico que tenta capturar uma imagem desse campo bioelétrico. Interessante essa variedade, né? Desde ver com a mente até aparelhos e pêndulos. E para quem não é clarividente nem tem um pêndulo em casa, o texto dá dicas de como cuidar ou fortalecer a própria aura no dia a dia. Sim, sim. E aqui o material lista várias práticas, muitas delas bem acessíveis, até intuitivas, que teriam esse objetivo de purificar, equilibrar, fortalecer o campo energético. Coisas como, por exemplo, Manda aí. oração e meditação. Práticas que acalmam a mente, elevam a vibração, promovem conexão interior. Respiração consciente.
Prestar atenção na respiração não só acalma, mas também intensifica a absorção do prana, do chi, da energia vital. Respirar parece simples, mas poderoso. Muito. Contato com a natureza, como a gente já falou, a energia da terra, das plantas, da água, teria um efeito direto de limpar e revitalizar a aura. O uso de cristais e essências florais, que nessa visão tem padrões de vibração específicos que podem interagir com o nosso campo. Cristais e florais, muita gente usa, né? Uhum. Banhos de ervas, uma prática super tradicional de limpeza energética, usando as propriedades das plantas. Alimentação natural, comer alimentos frescos, vivos, nutriria não só o corpo físico, mas o energético também. E, claro, o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados. A prática consciente de focar no positivo, na gratidão, no perdão, como uma ferramenta ativa para modular a própria energia. Olhando assim, são várias ferramentas, né? São sim. Vistas juntas a semelho e a recepção, são ferramentas que, na perspectiva do texto, ajudam a gente a manter nosso sistema energético pessoal em ordem, o que, por sua vez, refletiria em mais bem-estar geral, físico e emocional. Muitas dessas práticas, elas conversam com o que a gente já ouve falar sobre bem-estar de modo geral, né? Reduzir estresse, ir para a natureza, pensar positivo. O interessante é o texto dar essa camada energética para explicar os benefícios. E a ciência moderna, como ela entra nisso? O material faz alguma ponte? Faz sim. E é um ponto bem interessante. O texto menciona que a ciência de hoje, especialmente a biofísica, a neurociência, já mapeou e mede um campo eletromagnético real gerado pelo corpo humano. Sério? Um campo real, medido... Sim, esse campo é produzido principalmente pela atividade elétrica do coração, que gera um campo magnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro, olha só, e também do cérebro. Alguns pesquisadores chamam esse campo mensurável de biocampo. Biocampo. Quer dizer que a ciência reconhece um campo de energia em volta do corpo. Isso. Isso chega perto da ideia da aura. É uma aproximação bem intrigante e o texto explora essa conexão. O biocampo, como a ciência entende, é um fenômeno eletromagnético que dá para medir, que interage com o ambiente e pode até ser detectado a uma certa distância do corpo. E ele pode mudar conforme nosso estado físico e emocional. Uau! Claro, a aura, na visão tradicional e esotérica que o texto traz, envolve conceitos mais sutis. Talvez não dê para reduzir tudo só ao eletromagnetismo que a gente conhece hoje. Mas a existência comprovada do biocampo abre uma porta, sabe? Sim, uma porta para o diálogo. Exato. O texto até cita uns pesquisadores pioneiros como Harold Sexton Burr, que lá nos anos 30, 40, já investigava os campos de vida, os L-fields. E mais recente, o Konstantin Korotkov, com a técnica GDV, que é vista como uma evolução da Kirlian para estudar essas emissões de energia. O ponto que o material parece querer frisar é essa convergência. A ciência moderna validando que existe um campo de energia humano interativo, algo que as tradições antigas já sentiam ou percebiam do jeito delas. Não diz que é exatamente a mesma coisa, mas aponta que dá para conversar. Que viagem a gente fez, hein? Das auréolas dos santos até o biocampo medido em laboratório. Se a gente fosse resumir a essência do que a gente explorou aqui, com base no material do Maurício Xavier, qual seria a grande mensagem? Para mim, parece que a ideia central é que essa aura, seja lá o que for exatamente, é um espelho dinâmico de quem a gente é, em todos os níveis, físico, emocional, mental, espiritual, a tal expressão da alma. É isso. Então, cuidar dela seria, no fundo, uma forma de cuidar da gente por inteiro. Exatamente. A perspectiva que o texto traz convida a gente a ver a vida como um fluxo de energia e consciência. Manter a própria aura limpa, vibrante, expandida, seria buscar viver em harmonia, com saúde, paz interior, conexão. Uma aura luminosa nessa visão não seria um enfeite,
mas a consequência natural de um estado de equilíbrio e amorosidade. Então, se o nosso campo de energia reflete como a gente está por dentro e, como o texto sugere e a ciência do biocampo começa a confirmar, interage com o ambiente e com os outros, fica uma pergunta no ar, né? Fica assim. Uma reflexão final, talvez, para quem está ouvindo levar para casa, construída em cima dessas ideias que o material trouxe. Se a gente pensar nessa interconexão toda, a sensibilidade dos animais à nossa energia, o poder da natureza de recarregar a gente, a própria existência de um biocampo que interage, qual seria o impacto somado, sabe? O efeito coletivo das nossas auras individuais no mundo? Boa pergunta. Se cada um de nós está o tempo todo irradiando uma qualidade de energia baseada no que pensa e sente, como isso molda a atmosfera energética dos lugares que a gente divide, dos nossos lares, trabalhos, cidades e, talvez o mais importante, como que a consciência dessa teia invisível de energia poderia transformar as nossas interações do dia a dia, nossas escolhas, o jeito como a gente constrói a vida em comunidade. Será que uma maior consciência energética poderia levar a gente para uma convivência mais harmônica e responsável? Fica aí para pensar.